do Senhor a todos. Primeira música de hoje, né? Eu estava refletindo um pouco sobre Mateus 6, do 31 até o 34, onde o Senhor vai falar assim: portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa música, eu poderia dizer que ela é uma música que retrata muito bem isso, porque ela é uma música que fala que a graça do Senhor para com a nossa vida, ela nunca falha. Se hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de louvar e agradecer ao Senhor, tendo a oportunidade de servir ao Senhor, é porque hoje nós levantamos, é porque hoje nós acordamos e nós fomos conduzidos até aqui, porque o Senhor quer falar aos nossos corações. E se isso aconteceu é por causa da vontade dele para com a nossa vida, por causa da graça dele para com a nossa vida. Então, os irmãos podem se colocar de pé e vamos louvar o Senhor. Tua graça nunca falha.
que essa bondade de Deus, do Senhor, que é tão grande para com a nossa vida, que nos permite estar aqui, ela faz com que a gente reconheça que sem Ele a gente nada pode. E conforme a gente vai reconhecendo que sem Ele nada a gente pode e que a gente precisa dele para todas as coisas, a gente se derrama na presença dele. A gente permite que ali do nosso coração vá nos transformando de dentro para fora. E conforme essa transformação vai acontecendo, a gente vai se derramando na presença do Senhor. E que nesse momento a gente possa voltar com esse louvor no nosso coração, nos entregando na presença do Senhor, nos derramando na presença do Senhor. Me derramar, dizer que te amo. Muitas vezes palavras não são suficientes e a gente precisa expressar o nosso amor ao Senhor com atitudes. E a atitude
ela nos leva a demonstrar realmente aquilo que está no nosso coração, a motivação sincera. Quando lemos o capítulo 6 de Mateus, nós vemos ali ensinamentos de Jesus para os discípulos, quando ele fala a respeito de oferta, a respeito da oração e também do jejum. E ele começa pela oferta, porque se nós errarmos na oferta, nós não vamos chegar nem na oração e nem no jejum. E o final do capítulo 6, não o final, mas próximo ali do meio dele, Jesus vai falar que a gente não pode adorar dois senhores, não podemos adorar a Deus e ao dinheiro. Por isso ele diz que se nós ofertarmos da forma correta, nós estamos demonstrando a quem nós adoramos. A adoração começa com a oferta. A oferta do seu tempo, a oferta do seu coração, a oferta dos seus ouvidos, a oferta da disposição do seu coração para buscar o seu irmão, a oferta de questões financeiras, porque se as contas a gente paga com dinheiro, né? Infelizmente. Então a contribuição financeira também se faz necessária, como uma expressão da nossa adoração. A adoração, ela passa por um coração que ou alcançou a maturidade ou está próximo dela. Por que eu digo da questão da maturidade? Porque existem lugares em que irmãos se reúnem, em que esse momento ele já não existe mais. O momento da oferta, de contribuições, de dízimos não existem mais. Por quê? Porque esses irmãos estão sendo infiéis? Não, porque eles estão extremamente fiéis. Eles sabem que tem que ter um compromisso para manter os lugares de adoração, para manter esses lugares de comunhão abertos. E o que acontece? Assim que eles já recebem os seus valores financeiros, eles já passam para a tesoureira, quem tem Pix faz Pix, quem faz transferência e por aí afora. Não precisa ter um momento para me lembrar que eu preciso ofertar. Não tem um momento no meio do culto para lembrar que eu preciso contribuir, porque isso já faz parte da maturidade que o meu coração alcançou. E eu oro ao Senhor, eu oro para que chegue um dia em que a gente não tenha também mais esse momento. Não seja necessário, porque o nosso coração já vai estar amadurecido o suficiente para saber que nós temos um compromisso, uma responsabilidade com a igreja local, para que possamos investir em trabalhos para a expansão do reino dos céus. Faz parte da missão. Isso faz parte da missão, a contribuição, o cuidado. Em muitas passagens, o Senhor ele fala sobre a importância da contribuição para ajudar os necessitados, para demonstrar o Deus que nós adoramos. Se nós adoramos um Deus que é generoso, automaticamente os seus discípulos também têm que ter um coração generoso para abençoar, para cuidar, para expandir esse reino de amor, de graça e de misericórdia. Então eu quero convidar você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição, a orar primeiramente, agradecendo ao Senhor por esse privilégio. A você que não trouxe, porque você não tem condição. E a você que não trouxe, porque seu coração ainda não entendeu que isso é realmente importante e necessário como uma responsabilidade sua para com a igreja local. Quero te convidar a se colocar de pé e a orarmos juntos. Você sabe qual a sua condição. Ou você trouxe, porque já foi abençoado e pode abençoar. Você não tem, mas quer em algum momento abençoar, porque você sabe que isso é importante. Ou você que de repente tem, mas não quer trazer, porque não entende que isso seja uma responsabilidade sua, um compromisso necessário seu. Então eu te convido a curvar sua fronte nessa hora e nós juntos orarmos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos, porque cremos que o Senhor se faz presente neste lugar. Que o Espírito tenha total liberdade para falar, para ministrar, para transformar cada coração. Agradecemos ao Senhor, nosso Deus, pelo privilégio de podermos ter um trabalho, uma renda, Senhor, e sermos abençoados para sermos abençoadores.
Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, por aqueles que compreendem a responsabilidade e a necessidade de contribuir no reino, mas de repente hoje não tem condições, mas tem o coração disposto. Que o Senhor abençoe, Senhor, este coração e dê condições para que seja possível participar desse momento de adoração. E aqueles que ainda não têm um coração disposto, Pai, na contribuição do reino, que o Senhor possa tratar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa, em nome de Jesus, manifestar o Teu amor e graça, para que possamos compreender, ó Pai, que quando nós falhamos no altar, nós falhamos na vida. Se falharmos naquele a qual nós temos ofertado os nossos dons e aquilo que o Senhor tem nos abençoado, nós vamos falhar em todo o restante, Pai. Trabalha nos corações, Senhor, para que o nosso coração seja generoso como o Teu coração é generoso conosco, para que possamos ser abençoadores, assim como o Senhor tem nos abençoado, Pai. Que sejamos realmente instrumentos de transformação, agentes de transformação do reino nos lugares onde o Senhor tem nos colocado, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelas contribuições que serão trazidas ao altar nessa hora. E em nome de Jesus eu também rogo ao Senhor que nos dê discernimento e sabedoria para administrar bem, Senhor, aquilo que os Teus filhos têm trazido à Tua casa. É a nossa oração, santo, amado e poderoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês podem trazer os dízimos, ofertas e contribuições, depositar aqui no gasofilaço, enquanto os irmãos vamos conduzir a mais um louvor e adoração. Amém? Nada posso esconder que não
quando a gente vai olhar Filipenses 6,14, se não estou enganado, a gente tem a palavra que fala que tudo posso naquele que me fortalece. E essa música é exatamente o que ela representa. É uma música antiga, ela não é nova, é uma música antiga, mas é uma música que representa muito a vida de um cristão, porque a gente precisa reconhecer que sozinho a gente nada pode. Sozinho a gente não é nada e a gente nada consegue. Mas se a gente tem Deus com a gente, se a gente tem Deus ao nosso lado, a gente pode tudo, independente do que seja. Inclusive, a gente pode ser usado por Ele para fazer coisas. Então, que nesse momento a gente possa louvar ao Senhor de coração, reconhecendo que sem Ele a gente nada pode.
momento, faça a fluir da palavra, oração edificante. Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado, graça e misericórdia. Obrigado por ter, Senhor, nos abençoando nesse momento. Obrigado pela oportunidade que nós tivemos de engrandecer e louvar ao Senhor e de trazer à memória que o Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos abençoa e é aquele que sempre está conosco, independente da situação. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, que o Senhor seja com aquele que vai trazer a palavra também, abençoando, fortalecendo e dando sabedoria, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração de momento. Amém. Nós que gostamos muito de assistir séries, né? Quando nós começamos a assistir uma série e ela vai se desenvolvendo, a gente vai sendo envolvido por ela e aí nós chegamos muitas vezes ao momento do final da série, né? E hoje é o momento do final dessa sequência que nós pegamos no capítulo 10 de Mateus, falando sobre o segundo sermão de Jesus, sobre a missão do reino. E assim como algumas séries elas tocam o nosso coração e nos levam às lágrimas e à emoção, né, e a assumir de repente uma postura diferente quando nós chegamos ao final dela, porque ela nos faz refletir muitas vezes, assim tem que acontecer também com a palavra do Senhor. Né, à medida que a gente vai chegando próximo, né, do final, ou quando chegamos ao final de uma sequência, algo tem que acontecer dentro de nós. Nós temos que tomar uma decisão, né, assumir um compromisso, e talvez esse seja o grande problema, né? Vocês já ouviram falar da palavra gamofobia? Eu já falei aqui um tempo atrás, talvez vocês nem lembrem mais. Gamofobia é o medo de compromisso. Pessoa que tem fobia de compromisso, de assumir compromisso, principalmente casamento, né? Então, existe um medo profundo de assumir compromisso, porque compromisso requer responsabilidades, requer nós assumirmos algumas coisas, abrirmos mãos de outras, né? Por exemplo, quando nós nos casamos, nós temos um compromisso, nós assumimos um compromisso de cuidar um do outro, de aprender a amar e de formar Cristo um no outro. É um compromisso que nós assumimos. E esse é um exemplo de compromisso, né? A comunidade cristã é um outro compromisso que nós assumimos. Um compromisso de contribuir com bens, com questões financeiras, contribuir com dons, contribuir com habilidades. São compromissos e às vezes as pessoas evitam assumir compromissos porque têm medo. E aí preferem muitas vezes esquentar o banco da igreja. O único compromisso que a pessoa quer, eu quero um compromisso de esquentar o banco da igreja, pastor. Pode ser, né? E eu digo para você, não é bom, irmão. Não é bom que você fique desperdiçando todo o dom que Deus te deu só para esquentar um banco de igreja. Não vale a pena. Então, quando nós olhamos a nossa trajetória aqui, né, de alguns domingos atrás até hoje, o Senhor começou falando para nós sobre os fundamentos da missão. Ele falou para nós que existia uma missão, existiam pessoas que eram alvos da missão, um problema, e Ele mostrou como resolver esse problema. Depois o Senhor nos mostrou o que nós temos em comum com aqueles discípulos que Ele chamou, né? Ele falou para nós que nós temos o mesmo chamado, que nós somos chamados a ter também uma mudança de relacionamento com Deus e com o próximo. Ele nos diz que nós temos autoridade vinda dEle para cumprir a missão a qual Ele tem nos chamado, a missão do reino. E à medida que Ele nos dá autoridade, Ele não dá só autoridade, mas Ele dá todos os recursos que são necessários para que nós possamos viver uma vida de piedade e cumprir essa missão que Ele nos dá. A missão de ir e de fazer discípulos de Jesus. Ele nos dá todas as condições. Ele nos diz para onde ir, Ele nos dá a mensagem do que falar,
ele nos diz o que precisa acontecer à medida que o reino vai avançando, os demônios vão sendo expulsos, os leprosos vão sendo purificados, os mortos ressuscitando, os enfermos vão sendo curados. Ele vai provendo tudo o que é necessário para a nossa caminhada, para o nosso sustento. Porque Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que nos conduz. Mas Ele também é muito claro em dizer para nós que existem alguns perigos que nós vamos enfrentar quando nos colocarmos à disposição como agentes do reino, para cumprir a missão que o Senhor tem nos dado. E Ele nos adverte de que, olha, o campo, né, o campo é um lugar perigoso. E nós precisamos ter equilíbrio em tudo que a gente faz. Não dá para a gente agir nos extremos, nem muito e nem menos. Ou melhor, nem muito e nem pouco, nem mais e nem menos. A gente precisa buscar o equilíbrio em todas as coisas. O equilíbrio nas emoções, o equilíbrio nos pensamentos, o equilíbrio nos relacionamentos. Não se dar demais a pessoas que não têm interesse e nem nos darmos de menos àqueles que apresentam a disposição e interesse pelo reino. Nós vamos enfrentar perseguições internas e externas e seremos odiados por todos. Todos aqueles que são contra o reino, são contra a mensagem de transformação do reino de Deus para as nossas vidas. Todas essas pessoas que negam Jesus também vão odiar a cada um daqueles que seguem a Jesus. Essas são advertências de Jesus para nós. Mas Ele também nos dá incentivos. Olha, apesar de todos os problemas que vocês podem enfrentar, Deus tem um propósito no sofrimento. Cada luta, cada dificuldade, cada dor que você enfrenta, Deus tem um propósito para ela na sua vida. Deus também tem uma promessa para cada discípulo que assume o compromisso. No meio do caminho, às vezes, nós desanimamos porque nós queremos fazer mais do que Jesus fez. E a palavra diz que a gente não precisa, que o discípulo não precisa ser maior do que o mestre. Se a gente for perto do mestre, já está bom. E à medida que nós temos medo, ele fala, vocês não devem temer os homens. Vocês não devem temer aqueles que só podem ferir o corpo, mas você deve temer aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Ou seja, mais vale agradar a Deus do que aos homens. E você também não deve ter medo, por quê? Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de ousadia para nós irmos e anunciarmos a mensagem do reino, que o reino dos céus está próximo e que é necessário que as pessoas se arrependam, que entreguem as suas vidas para Jesus e que passem a viver uma vida de acordo com os valores e os princípios do reino de Deus. Foi até aqui que nós fomos até a semana passada, até o verso 33 do capítulo 10. E hoje, com a permissão do Senhor, nós temos a intenção de encerrarmos essa passagem referente ao segundo sermão de Jesus sobre a missão do reino. Então, primeiro Ele nos deu os fundamentos da missão, depois Ele nos mostrou quem são os escolhidos, depois nos disse sobre as instruções, nos deu instruções para a missão. Em seguida, Ele nos deu as advertências e estímulos para cumprirmos a missão. E hoje Ele requer de nós que nós venhamos assumir o compromisso. Hoje Ele quer falar para nós sobre a necessidade de assumirmos o compromisso da missão. Por que isso, irmãos? Por que Jesus ele vem nos chamar a responsabilidade para assumir um compromisso? Porque muitas vezes nós achamos que ser discípulo de Jesus é apenas fazer parte de programações de uma determinada igreja. É apenas cumprir rituais religiosos. Isso é ser discípulo de Jesus. É participar da programação da igreja, é participar dos rituais religiosos. E eu digo para você que ser discípulo de Jesus não tem nada a ver com programação de igreja.
Ser discípulo de Jesus tem a ver com responder ao chamado de Jesus para um compromisso verdadeiro, para uma renúncia e para um sacrifício. E são poucos aqueles que estão dispostos a assumir o compromisso com Jesus dessa forma. Muitas pessoas preferem acreditar que a obra de Deus é aquilo que é construir igrejas, é botar uma placa na igreja, é fundar uma denominação, que a obra de Deus é você pregar, a obra de Deus é você construir bancos, é você colocar ar-condicionado na igreja. Nada disso tem a ver com a obra de Deus, com a missão de Deus. A Missio Dei, a missão de Deus, é a transformação que Ele faz em mim e em você, à medida que nos aproximamos dEle. À medida que abrimos mão de muitas coisas deste mundo e assumimos um compromisso verdadeiro com Jesus. Essa é a missão de Deus, a obra de Deus é o que Deus faz em nós, transformando a nossa mente, o nosso coração, transformando a nossa disposição de servi-lo, nos levando para colocar a mão no arado e não pensando no que nós deixamos para trás, mas nos alegrando para aquilo que está à nossa frente. Essa é a missão de Deus, essa é a verdadeira obra de Deus. E essa obra que Deus faz em nós, e Ele também quer fazer através de nós, porque Ele nos chama para vivermos uma vida de testemunho do reino. Essa é a grande questão. Viver uma vida de testemunho daquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Mas isso é difícil. E quando olhamos o texto, e nós vamos observar as partes dele à medida que nós formos avançando. Porque as dificuldades, elas vão sempre se apresentar para nós quando nós decidirmos por assumir um compromisso. Assim como eu falei no começo, da gamofobia, que é a dificuldade, o medo de assumir compromisso. Por quê? Porque eu vou assumir o compromisso, mas e se depois, acontecer algo? E se depois eu quiser mudar de ideia? Por isso Jesus ele foi muito claro na explanação de toda a questão da missão, nos explicando o que é, para que serve, aonde você vai, o que você vai enfrentar, as lutas que vão ser travadas. Ele não escondeu nada para a gente. Por quê? Para você ter consciência de que quando você assume um compromisso com Jesus, você não pode depois olhar e falar assim: mas eu não sabia. Você sabia. Porque tudo está revelado diante de nós na palavra. Tudo que nós precisamos de revelação de Deus para viver uma vida de piedade, para cumprir a missão do reino, está diante de nós, na palavra do Senhor. E se talvez você disse por si: mas eu não sabia. Mas você não sabia porque você não leu o que eu deixei para você. Você preferiu ler várias outras coisas que não tem nada a ver com a sua vida, do que ler aquilo que realmente vai fundamentar a sua vida, vai te dar direção, vai te dar sentido, vai te dar propósito. Quando olhamos essa passagem do texto bíblico, verso 34 ao 36, não imaginem que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Meu Jesus, Filho contra pai, pai contra filho, filha contra mãe, mãe contra filha, nora contra sogra. E os inimigos são inimigos internos, são perseguições internas que vêm da própria casa. E aí a gente pensa muitas vezes, poxa vida, mas que negócio complicado esse negócio de Jesus. Ele fala que não veio trazer paz para a nossa casa, mas ele veio trazer divisão. Então para que eu vou para a igreja? Para arrumar divisão em casa? É isso? Se nós lermos a palavra do Senhor e sabe aquele negócio de ler o texto sem contexto? É isso aqui. Muitas vezes aquela questão, sabe? Quando a pessoa tem aquela mania de ficar brincando de roleta russa com a Bíblia. Vou abrir a Bíblia para ver o que Deus tem para falar comigo. Aí fica lá aqui, aí abre, aí passa o dedo, esse é o texto.
Aí ela vai lá, vê o texto de Judas, e ele foi e se enforcou. Aí eu acho que essa aqui não é para mim, Senhor, eu acho que o Senhor errou, né? Muitas pessoas querem um tipo de relacionamento com Jesus assim. Eu quero saber o que o Senhor quer para mim, mas eu não quero ter a disposição de fazer uma leitura, de estudar e de me aprofundar e de ter uma relação diferente com o Senhor. E aí abre o texto e aí cai num texto desse aqui. Eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Eu vim colocar o pai contra o filho contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Então já sei quem são os meus inimigos, está tudo lá em casa. Então vou chegar tocando terror em casa hoje, né? Porque é tudo inimigo. É isso que a gente faz quando a gente lê o texto sem entender o contexto, sem entender o que está acontecendo, sem ler o que aconteceu antes e nem o que vem depois. Se eu me apegar apenas a esse texto, eu vou causar uma confusão dentro da minha casa, eu vou procurar o divórcio, eu vou botar filho para fora de casa, né? Eu vou espancar os pais, vou matar pais, né? Mas não é isso que Jesus está falando, não foi isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo para nós é que ele não veio trazer paz. Não, porque a paz, quando a gente pensa em paz no contexto que eles viviam, é aquele tipo de paz que Roma oferecia, que era uma paz de violência. Como é que eu vou fazer vocês ficarem quietos? Eu vou sentar o pau em todo mundo, né? E quem for mais atrevido eu mato, como exemplo para os outros. E aí todo mundo fica tranquilo, fica entre aspas, né, em paz. Pronto, agora nós estamos em paz. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Né? É a paz de Roma, é aquela paz que age na violência e na morte, para promover uma falsa paz. Jesus não veio trazer esse tipo de paz, que infelizmente é um tipo de paz que muitas pessoas acreditam que deve ser exercida. E por isso vem a questão da divisão, porque Jesus, dentro da nossa casa, tem muitos problemas quando uma casa não serve ao Senhor e alguém é despertado para servi-lo. Tem lá os pais têm 5 filhos, e ali de repente uma mãe foi encontrada por Jesus, porque ela estava perdida. Todos estão, mas ela foi encontrada por Jesus. E ela foi chamada para ser aquela agente de transformação no seu lar e nos lugares onde ela se encontra. Então ela vai encontrar muita oposição. Vai encontrar oposição do marido, vai encontrar oposição dos filhos, vai encontrar oposição da mãe, do pai, dos irmãos, dos parentes. Por quê? Por que você foi fazer isso? Nós estávamos muito bem, até você começar com esse negócio de Deus aqui dentro de casa. Agora, para comer tem que orar. Para acordar, ora agradecendo. Para dormir tem que orar, porque agradecendo o dia. Aí tem umas horas que você some, se tranca dentro do quarto e passa 2 horas, 1 hora, 2 horas lá, falando com esse Deus. E às vezes a gente olha você, está lá, parece que ficou doida agora, está falando sozinha. Antigamente a gente ia para determinado lugar, agora você fala que não pode mais. Antigamente nós bebíamos determinadas coisas até cair, agora já não pode mais. Antigamente nós assistíamos determinadas coisas, agora já não quero mais. E essas divisões acontecem em muitas famílias, podem levar a divórcios. Em outras famílias, pode levar os filhos a serem expulsos de casa, como nós vimos no último encontro, quando a palavra diz que todos aqueles que negam a Jesus também vão odiar aqueles que seguem Jesus. Ao ponto de muitos pais dizerem: olha, eu preferia que meu filho se tornasse um assassino do que se tornasse um cristão. E bota o filho para fora de casa. Nos países muçulmanos isso é constante. Se você largou a religião muçulmana e aceitou a Cristo,
Você está fora de casa, você está fora da comunidade, você é renegado por tudo e todos ali. Por isso, Jesus fala que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer a espada. Por quê? Porque à medida que Jesus ele adentra o coração de alguém, ele revela aquilo que está no coração dela e também muitas vezes o que está no coração de outras pessoas ao seu redor. Não foi essa a advertência que Simeão deu a Maria quando o Jesus foi apresentado lá no templo, que ele veio para causar divisão entre as pessoas, porque ele vai revelar as motivações e as intenções dos corações. E a gente não gosta que falem de nós. Fala do que o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Mas Jesus faz isso. E no lar é o lugar onde muitas vezes nós não usamos máscaras. E quando Jesus adentra o lar por uma pessoa, ele começa a fazer uma obra naquela pessoa e através daquela pessoa, para alcançar as outras. Ele começa a levar luz para dentro daquele lar. E à medida que a luz vai se expandindo, as trevas vão regredindo. E aí vai causar divisão, vai causar confusão, vai causar um problemaço dentro de casa. Por quê? Porque Jesus vai começar, a palavra, que é Jesus, ela vai começar a ser vivida dentro do lar. E se você não se esqueceu do que diz lá em Hebreus 4, 12 e 13, a palavra do Senhor, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra tão fundo, ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, quando Deus ele adentra o nosso lar, ele vem para romper relacionamentos familiares superficiais, que muitas vezes são relacionamentos que as pessoas vivem oprimidas, aprisionadas, reprimidas, debaixo de violência, e Jesus vem libertar estas pessoas para que possam servi-lo. Mas tem outras famílias que não vivem dessa forma, mas também não tem Jesus. E Jesus, quando ele adentra aquele lar, ele quer mostrar algo diferente. Ele quer transformar essas vidas. Ele quer mudar, o tipo de relação que nós temos. Então, quando a gente pensa nesse primeiro texto, eu até esqueci de falar, mas esse seria um primeiro ponto, tá? Que é Cristo causando divisão dentro da própria família. Porque é o que o texto diz para nós. O próprio Jesus diz que ele não veio para trazer a paz, mas ele veio para causar uma divisão. E aí a gente vai entender que tipo de paz que ele veio trazer a partir do segundo ponto que eu quero compartilhar com você. Que é Cristo exige uma renúncia. Está no verso 37. Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Cristo requer uma renúncia. Amar mais pais e mães, amar mais os filhos, amar mais a esposa, amar mais o cônjuge, amar mais o que quer que seja do que a Cristo, quer dizer que você não é digno dele. Por que ele espera de nós? Ele exige de nós uma renúncia. Porque ele espera de nós um novo compromisso de dependência. Quando nós vivemos dentro de um lar, dentro de uma família, e essa questão de família ela é muito sensível, porque amar a família é algo natural nosso. O natural são os pais amarem os filhos e os filhos amarem os pais. É natural que isso aconteça.
Aí complica um pouco quando o pai ou a mãe ama mais o filho do que o próprio cônjuge. Aí a gente já começa a entrar numa linha perigosa. Eu amo mais o meu filho do que a minha esposa. Eu dou a vida pelo meu filho, mas pela esposa não. Opa! Então eu já estou indo numa linha muito perigosa, que está fora do que a palavra do Senhor nos ensina. Além do que, o Cristo ele pede para nós uma mudança nesse compromisso, porque ele exige um compromisso. E essa exigência de um novo compromisso quer dizer que eu tenho que mudar o meu tipo de compromisso com o meu cônjuge, com os meus pais. Porque eu vivi uma vida de dependência. Eu dependo da minha esposa. Se a minha esposa morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Se o meu marido morrer, eu não sei o que vai ser de mim. Meus filhos, meus pais. Você já parou para pensar? Se meus filhos morrem, acabou a minha vida. Não, peraí. A sua vida não são os seus filhos. Eles são extremamente importantes, sim, mas eles não são a sua vida. O seu cônjuge é extremamente importante, mas não é a sua vida. Cristo vem nos mostrar que nós precisamos de um compromisso diferente. A nossa dependência de vida não pode estar no outro, mas tem que estar em Cristo. Por quê? Eu não posso depositar sobre o outro o peso da minha existência. Eu só existo por sua causa. Se você não tivesse, eu não tenho motivo para existir. E tem casamentos que são assim, ao ponto de serem doentios. O sentido da nossa vida não pode estar na outra pessoa. O sentido da nossa vida tem que estar naquele que deu a sua própria vida por nós, que é Cristo. Ele é o fundamento. Ele é aquele em quem depositamos as nossas alegrias e tristezas. É nele que lançamos as nossas dúvidas. É com ele que a gente discute quando a gente está em desacordo com as coisas da nossa vida. E ele nos mostra que ele tem planos e propósitos para nós, e que são muito maiores do que os nossos. E quando nós colocamos a família, um cônjuge, um filho, os pais, acima de Cristo, nós transformamos a nossa família em ídolos. Nós nos tornamos idólatras. Adoramos os nossos filhos, adoramos o nosso cônjuge, adoramos os nossos pais. Você coloca outra pessoa acima de Cristo na sua vida. Você pode transformar essa pessoa ou a sua própria família em um ídolo. Eu já falei dessa história aqui algumas vezes, de um pastor que pregava muito bem, tinha 2 filhos, o mais velho e o caçula, e ele tinha um amor muito, muito especial pelo caçula. E de repente aquele caçula foi acometido por uma enfermidade. E esse pastor começou a orar, e desesperadamente ele jejuava, ele orava e ele chorava aos pés do Senhor, porque ninguém descobria a enfermidade do filho. Aquele filho mais novo, aquele caçula tão amado por aquele pastor. E depois de um tempo, o filho veio a falecer. E aquele pastor, ele se retirou do ministério de 1 ano, porque ele não tinha mais condições de ministrar ao povo, porque havia uma revolta no coração dele contra Deus, por ter tirado o seu filho amado, e sem ele entender o porquê daquilo. E por um período de 1 ano, ele se afastou do ministério, e Deus foi encontrá-lo no meio da sua dor e do seu sofrimento, para dizer a ele o motivo pelo qual Deus tinha permitido que o filho fosse tirado dele, porque o seu filho havia se tornado um ídolo na vida dele. Esse filho era maior do que Deus na vida daquele pastor. E Deus não divide a glória dele com ninguém. E Deus permitiu que o filho fosse tirado, para que Deus tivesse o lugar dele no coração daquele pastor. E depois de 1 ano, aquele pastor volta
ele retoma o ministério novamente. E ele revela às pessoas o porquê que o filho dele havia falecido, porque o filho havia se tornado um ídolo no seu coração. E muitas vezes nós fazemos isso com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com alguém que nós gostamos demais, ao ponto dessa pessoa se tornar quase que um Deus para nós. E quando Deus ele requer de nós uma renúncia, e ele fala que se você amar mais essas pessoas do que a ele, você não é digno dele. Lucas, no capítulo 14, 26, o Lucas ele é um pouco mais explícito, mais detalhista. Então ele diz, olha, se alguém vem a mim e ama mais seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. Se você ama mais as pessoas do que a Jesus, você não pode ser um discípulo de Jesus. Por que você não pode ser um discípulo de Jesus? Porque você está adorando a ídolos. Você está adorando a criação e não o Criador. Então, se o seu coração está nas pessoas, está na família, está no trabalho, porque tem gente que faz do trabalho um ídolo também. Faz do trabalho, faz do dinheiro o ídolo. Você não pode ser um discípulo de Jesus. Não tem a possibilidade disso acontecer. Enquanto o seu coração viver na idolatria, você não pode ser um discípulo de Jesus. Porque Jesus espera uma renúncia daqueles que decidem segui-lo. E se não tiver muito claro para você sobre essa renúncia, você pode ver, por exemplo, a vida de Abraão, que é conhecido como pai da fé. Abraão foi chamado a renunciar à família em que ele vivia, porque era uma família idólatra, que adorava vários deuses. E Abraão é chamado para sair do meio da família, dos parentes, e ir para um lugar que Deus ainda iria revelar a ele. Ele abriu mão da família, depois ele tentou dar uma ajuda a Deus, na promessa que Deus tinha para eles de ter uma grande descendência. Ele se deita com Agar, tem um filho chamado Ismael, e aí ele também precisa abrir mão daquele filho, para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Ele abre mão do filho Ismael e permite que o filho Ismael fosse embora. Quando a promessa de Deus se cumpre na vida de Abraão, e ele recebe o Isaque, o filho fruto do seu casamento com Sara, um filho amado e querido, não é que ele amava mais um do que o outro, né? Mas era o filho da promessa, que era o Isaque, era a promessa de Deus para ele, era aquele menino. Deus vai provar o coração dele, Deus pede uma renúncia a ele, fala, olha, eu quero o seu filho, você vai sacrificar o seu filho para mim. E ele não titubeia, ele simplesmente vai. Ele pega o menino e passa uma madrugada caminhando com aquele menino até um monte que o Senhor ordenou a ele ir. Eu fico imaginando como é que fica no coração daquele homem, porque Deus falou com ele, para ele ir e fazer aquele sacrifício. E o texto não fala para nós que ele contou isso para Sara. Você imagina o tipo de divisão que isso não iria dar, né? Se ele volta sem o Isaque. Cadê o Isaque? Cadê o menino? Então, sabe como é que é, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele pediu o Isaque, eu sacrifiquei. Você imagina o tipo de divisão que iria acontecer nessa casa. Mas Deus queria provar o coração de Abraão. Queria saber se existiam ídolos no coração de Abraão. E ele pede o Isaque. E Abraão, ele tinha certeza que Deus ia fazer alguma coisa. Deus não é aquele que dá uma promessa para depois tirar. Mas Abraão também sabia que os planos de Deus são diferentes do nosso. Ele podia crer no coração dele que Deus podia de repente, olha, eu sacrifico e depois Deus ressuscita o menino, não sei, mas Deus vai fazer alguma coisa. Mas eu vou entregar o que eu tenho de melhor para o Senhor, que é o meu Isaque.
E Abraão foi realmente disposto a sacrificar o Isaac, porque o Isaac não era o ídolo do coração de Abraão. Deus tinha o lugar de primazia no coração de Abraão. Deus era a prioridade do coração de Abraão. Você tem ídolos no seu coração? Quem é que você tem idolatrado? A quem você tem adorado no seu coração, além de Deus? E se você pensou nessa pessoa, nessa situação, nisso que você pensou, exatamente. Talvez isso esteja no seu coração. E é disso que você tem que abrir mão. É isso que o Senhor pede, uma renúncia. E aí talvez você diga para mim assim: mas então Cristo vai causar uma divisão na minha vida, no meu casamento, na minha família. É isso que vai acontecer, pastor? Eu vou sair daqui hoje e eu vou ter uma divisão na minha família? Calma. Calma. Você que está vendo aí pelo vídeo, não desliga ainda não. Senão vai dar problema. Você vai ler o texto sem o contexto. Então vamos entender o contexto quando Jesus fala que Ele veio trazer essa paz, e que essa paz ela pode trazer divisão na família, e que isso não é a intenção de Jesus, nunca foi a intenção de Deus causar divisão na família de ninguém. Pelo contrário, Ele quer criar uma família muito grande, uma família enorme em que cabe eu, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, sobrinhos, cunhados, e não importa, e todos aqueles que puderem ouvir e acolher essa mensagem. Por quê? Porque quando Cristo fala isso para nós, Ele tem, aquela questão que nós encontramos lá em Lucas, no capítulo 1, verso 17, e que também é um reflexo do que Ele disse lá em Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6. De que Ele iria mandar o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Quando Ele fala sobre essa questão de causar essa divisão, na realidade, Ele quer converter corações. Ele quer despejar uma quantidade tão grande de amor na sua vida, ao ponto desse amor transbordar do teu coração para o coração daqueles que estão próximos de você. Ele é a fonte onde jorra todo o amor e graça, derramando em você e transformando você também numa fonte a jorrar no coração e na vida do outro. Quando nós pensamos na questão de Jesus adentrar o nosso lar, muitos lares são conduzidos aos gritos, aos xingamentos, aos palavrões. Não é esse o tipo de relacionamento que Jesus quer para nós. Porque quando nós gritamos uns com os outros, é porque o nosso coração está longe do outro. Quando você grita com a sua esposa, é porque o seu coração e o dela estão longe. Vocês podem estar a meio metro de distância um do outro e estão gritando. Por quê? Porque o coração de vocês está longe. Quando o coração de vocês estiver perto um do outro, você vai sussurrar e o outro vai compreender. Quando o nosso coração estiver perto um do outro, você vai simplesmente olhar e o outro já vai compreender, vai traduzir aquele olhar. Por quê? Porque os corações estão próximos. E muitas vezes, quando o nosso coração está tão próximo um do outro, a gente não precisa nem de muitas palavras para conversar. Um olhar, um carinho, a atenção dos ouvidos, do corpo, tudo isso responde. Quando o coração não está perto, irmão, vocês brigam até por falar que amam um ao outro. Você sabe que eu te amo, eu que te amo, mas eu te amo mais. Não, sou eu que amo. E aí começa aquela gritaria, né? Porque a gente não grita assim falando que ama, né? A gente vai gritar outras coisas feias que eu não vou dizer aqui. Por quê? Porque o coração está longe. E aí a gente procura formas e jeitos de ferir o outro, com gritos, com agressões verbais. O desejo do Senhor não é
que haja divisão nas famílias. Isso vai acontecer em alguns lugares naturalmente, porque tem pessoas que realmente não vão querer saber de Jesus, por mais que você fale e mostre Jesus para outra pessoa. Mas quando ele diz assim que os inimigos estão dentro da nossa própria casa, eu também preciso me lembrar do que Mateus, lá no capítulo 5, vai ensinar para nós, que nós devemos fazer o que com o inimigo? Matar ele. O que a gente faz com o inimigo? A gente ama o inimigo e ora por ele, não é? Opa, então peraí, então não é para ter divisão, não é para ter separação? A divisão vai acontecer pelo seguinte: olha, eu preciso entender quem serve ao Senhor e quem não serve nessa casa. Aqueles que servem ao Senhor, os inimigos dele vão estar dentro da própria casa. Mas Jesus não ensinou a gente que a gente deve botar o inimigo para fora, deve sair do inimigo. Não, Jesus falou que a gente tem que amar o inimigo e que a gente tem que orar por ele. E a gente ama o inimigo e a gente ora por ele até esse inimigo se tornar um amigo, até esse inimigo se tornar um irmão em Cristo, até nós fazermos parte da mesma família, realmente, até as máscaras que nos separam caírem e a gente possa realmente aceitar o outro com os seus defeitos e com as suas qualidades, assim como Cristo nos aceita. Ele nos aceita com defeitos e qualidades e vai trabalhando nos nossos defeitos e vai melhorando as nossas qualidades, para que nós possamos estar aptos a cumprir a missão do reino. Então você entendeu, você não vai chegar em casa e não vai botar o filho para fora, você não vai separar do cônjuge, tá bom? Você vai amar, você vai orar pelo seu inimigo, pela sua inimiga, até esse inimigo ou inimiga se tornar um amigo, um irmão em Cristo. Amém? Amém. Eu quero ouvir amém para dizer, depois você me falar para mim: ah, pastor, eu separei porque você falou aquele dia. Eu falei: não, você desligou o negócio antes de eu terminar, você ficou só com o texto. A terceira coisa que Jesus nos ensina aqui, além de ele causar uma divisão dentro da própria família, né, para separar aqueles que são daqueles que não são, ele também nos ensina de que ele exige uma renúncia para que possamos assumir um compromisso diferente. E a terceira coisa que ele exige de nós: sacrifício. Verso 38. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Se você olhar o texto de Lucas 14, o verso 27, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, para ser discípulo de Jesus, eu preciso amar mais a Deus do que a mim mesmo, do que ao próximo, ou melhor, do que ao o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos e irmãs. E eu preciso também sacrificar-me. Se eu não carregar a minha cruz e não seguir a Jesus, são duas questões: carregar a cruz e seguir Jesus. Eu não posso ser discípulo de Jesus. E aí, se eu pegar Lucas capítulo 9, verso 23 e 24, ele diz o seguinte: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o sacrifício que Jesus requer de nós. Jesus não está falando para você arrastar a cruz com má vontade. Ele está dizendo que você tem que pegar a cruz e colocar nos seus ombros. E ele não está dizendo que você tem que colocar a cruz nos ombros e ficar sentadinho esperando que ele resolva os seus problemas. Não, ele está dizendo que você tem que segui-lo. Ele requer uma disposição nossa, uma disposição ao sacrifício. A cruz, irmãos, a cruz é uma resposta para o diabo. A cruz é a resposta para o diabo quando ele quer nos dar ou nos prometer as coisas desse mundo.
para que possamos adorá-lo. Não foi isso que aconteceu lá em Mateus no capítulo 4, quando Jesus foi levado ao deserto e tentado pelo diabo em todas as coisas? O diabo levou ele a um lugar muito alto e disse: olha, você está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é meu. Mas, se você se prostrar e me adorar, eu dou tudo isso para você. O diabo estava falando para Jesus que ele poderia ser rei no mundo sem cruz, sem passar pelas dificuldades, sem passar pelo sofrimento. Ele poderia reinar no mundo simplesmente se ele se curvasse e adorasse a Satanás. Ele só precisava fazer isso. Ele ia evitar um monte de sofrimento, rejeição, dores, angústias e mágoas. Ele só precisava se prostrar e adorar a Satanás. E ele não iria precisar passar pela cruz. Ele nem precisava fazer aquela oração lá do Getsemane que a gente conhece, né? Satanás já estava querendo tirar dele aquele cálice. Ó, esse cálice aí não é para você não, Jesus. Vem na minha. Só se curvar e me adorar que é tudo teu. Você não precisa de cruz. A resposta, alguns anos depois, veio do próprio Cristo lá na cruz novamente. Porque naquele momento, lá em Mateus 4, Jesus: arreda-te de mim, Satanás. Mandou ele embora. Mas, 33 anos depois, lá na cruz, o diabo usa a boca de soldados e pessoas que passam e dizem: você não é o filho de Deus? Porque lá em Mateus 4 a questão era: se você é o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se você é o filho de Deus, se joga daqui e manda os anjos virem te pegar. Não é? Ali a grande questão era a filiação. Se você realmente é filho, então faz isso aqui, me prova que você é. E Jesus não tinha que provar nada a ninguém. E lá na cruz, Jesus pendurado, depois de ter passado por várias dificuldades naquela noite, perseguição, açoites, xingamentos, cusparada, carregar a cruz nas costas até o Monte Caveira, ser fixado na cruz, nos seus pulsos e pés, está pendurado debaixo de um sol escaldante, nu diante de todos. Satanás usa a boca de alguém para dizer ainda: olha, se você é mesmo filho de Deus, então desce da cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus expira e entrega o seu espírito ao Pai. A cruz é o lugar de morte. Por que os judeus não gostam de cruz? Porque cruz é perseguição, cruz é morte, cruz é sofrimento, cruz é dor. Cruz é o lugar onde os amigos e os parentes deles eram pregados, traídos por aqueles que diziam seguir o Messias. Quando nós olhamos para a cruz, alguns acham a cruz linda, maravilhosa. Não, a cruz não é linda e a cruz não é maravilhosa. A cruz é um lugar de dor e sofrimento. A cruz é um lugar de morte. A cruz é o lugar onde eu e você deveríamos estar. E não estamos lá por causa de Cristo. Mas é na cruz que nós devemos crucificar o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. É na cruz que nós devemos crucificar a nossa arrogância, a nossa autossuficiência, a nossa falta de perdão, a nossa amargura. É lá na cruz que a gente tem que deixar essas coisas pregadas. É na cruz que nós devemos levar todo o pensamento que resiste a obedecer Jesus e levá-los cativos à cruz e crucificá-los ali. Ah, mas eu estou com preguiça de ir para o culto, estou com preguiça de ir para a oração, estou com preguiça de ir para o estudo. Leve esse pensamento cativo e prega ele na cruz, para que ele aprenda a obedecer a Cristo.
Porque se você der vazão a esse tipo de pensamento, você não tem lugar na mesa, você não pode ser discípulo de Jesus. Cristo exige um sacrifício. O que é difícil para você sacrificar? O seu conforto? Sacrifica ele. Estar sempre certo, eu quero sempre estar certo, pastor. Sacrifica isso. Porque você não é dono da verdade. Ah, eu quero só ir para os lugares bons. Sacrifica isso. Ah, pastor, eu tenho preguiça. Sacrifica essa preguiça maligna. E é na cruz que você faz isso. Porque ao mesmo tempo que a cruz é o lugar de morte, é o lugar de dor, de sofrimento, também é o lugar onde nós tivemos a maior manifestação, a maior demonstração de amor que qualquer um pode fazer pela sua vida. Foi ali que Deus entrega Jesus para sacrificar a vida dele pela tua, como uma expressão de amor. Deus nos ama tanto que entrega o Filho unigênito dele para ser crucificado e morrer em nosso lugar. Ao mesmo tempo que olhar a cruz me traz a dor de Jesus, que era uma dor para ser minha, também me inunda de um amor tão grande e da oportunidade de viver um dia de cada vez o testemunho do reino de Deus, anunciando esse reino a todas as pessoas. A quarta coisa que o texto nos ensina está no verso 39. Quem se apegar à sua própria vida, a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Perder para ganhar. Coisa louca, né? Porque aqui nós aprendemos que os valores do reino são diferentes dos valores do mundo. O mundo fala que a gente tem que ter, possuir, para ser alguém. Jesus fala que se você quer ser alguém, você precisa perder tudo isso. Se você está mais preocupado em cuidar de você mesmo do que em cuidar das pessoas que Cristo tem colocado para você, eu digo que você perdeu o sentido da sua vida e você vai perdê-la. Mas se você tem vivido uma vida em que você tem aberto mão de viver os seus desejos, de viver os seus planos, de viver os seus próprios propósitos, para viver os planos e os propósitos de Deus, de acolher aqueles que Deus tem colocado no teu caminho e de cuidar deles, mesmo quando você está sangrando, mesmo quando você está machucado, mesmo quando está doendo e você está sofrendo, eu digo para você que você encontrou a sua vida, encontrou o sentido da tua vida. E eu trouxe uma passagem, né? Eu gosto muito do A.W. Tozer, que é um grande cristão que viveu no século passado, em que ele fala que o cristão é uma coisa estranha. Cristão é uma coisa estranha. Ser cristão é ser uma coisa estranha, que o mundo não entende. Por quê? Porque ele segue princípios e valores que o mundo não compreende. E aí ele faz uma descrição para nós sobre essa coisa estranha que é ser cristão. O cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que nunca viu. Ele conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Ele espera ir para o céu pelos méritos de outro. Esvazia-se para estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Desce para que possa ir ao alto. É forte quando é mais fraco. É rico quando é mais pobre. É mais feliz quando sente o pior. Ele morre para que possa viver. Ele renuncia para que possa ter. Ele doa para que possa manter. Ele vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo o entendimento. Esse é o verdadeiro cristão. Uma pessoa estranha para o mundo. O mundo não conhece esse tipo de gente, não consegue entender.
E depois você pode voltar lá na gravação e ouvir com mais calma tudo que eu falei aqui. E aí você vai pensando na sua vida: será que eu sou um verdadeiro cristão? Será que eu me encaixo nisso aqui, que é ser uma pessoa estranha para o mundo? E isso é importante porque aí a gente vai seguir para a última parte, o verso 40. Quem recebe você, ou melhor, quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Jesus aqui está resumindo para nós o elo da salvação. O elo da salvação ele se divide em 4 questões. Ele se divide em um Deus que ama, mas ama tanto o ser humano que envia Jesus como o grande missionário, como aquele que vem para cumprir a missão de Deus, uma missão de transformação nas nossas vidas. O segundo elo é o Filho, o Cristo que vem enviado pelo Pai para demonstrar a graça de morrer em favor de pecadores como eu e você, que não merecíamos. E ele passa por dores, sofrimentos, por humilhações, por açoites, por vergonha pública, é pendurado num madeiro, é crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ele vence a morte e o diabo e ressuscita. Ele ascende aos céus. E aí ele envia o Espírito Santo. Esse Espírito que vem para habitar naqueles que renunciam viver os princípios e valores do mundo e que entregam as suas vidas a Jesus e que recebem e creem em Cristo e se tornam parte da família de Deus, se tornam discípulos de Jesus Cristo, aprendem aquilo que o Senhor ensinou por meio da revelação da palavra, capacitados pelo Espírito Santo, habitação desse Espírito, e que assumem o compromisso de renunciar às suas vontades, que assumem um compromisso de sacrificar as suas próprias vidas em favor de outros, e de ir e fazer discípulos de Jesus, pregando a palavra, vivendo, evangelizando e discipulando outros, e batizando essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito. E o quarto elo são os novos discípulos que chegam, esses que são recebidos e aprendem com aqueles que já estão na caminhada e que procuram viver uma vida de amadurecimento, de busca, de renúncia, como os seus discipuladores vivem, porque esses discipuladores vivem uma vida que apontam para Jesus e fecham um elo em que Deus envia o Filho que envia o Espírito junto com o Pai. E esse Espírito que habita nos discípulos de Jesus, para fazer mais discípulos, e esses novos discípulos que agora também se sentem parte da família de Deus, para que possam também crescer e dar continuidade neste elo de salvação. E talvez você olhe um texto como esse, e esse texto apresenta coisas muito especiais para pessoas simples e humildes. Porque muitas vezes as pessoas que pregam a palavra são tidas como aquelas mais importantes na igreja. E Jesus está dizendo que não. Não, dentro da família de Deus, não tem maiores e menores, tem funções diferentes. Tem pessoas que são chamadas para a missão pregando a palavra. Outros são chamados a evangelizar outras pessoas, outros são chamados a discipular, outros são chamados a contribuir. Mas o que a gente precisa entender é que todos nós somos habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós. Aonde nós formos,
Deus vai. Quem recebe a você, recebe o próprio Deus. Quem rejeita você, rejeita o próprio Deus. É isso que o Senhor está dizendo para nós aqui nesses versículos, do 40 ao 42. Se você vai ao hospital, Cristo vai ao hospital. Se você faz uma oração para um enfermo, o Espírito Santo está falando através dos seus lábios naquele momento. Se você abraça alguém que sofre, Cristo está abraçando essa pessoa. Se você faz uma visita a um irmão necessitado, Cristo está visitando este irmão através da sua própria vida. Você é a habitação do Espírito Santo. E o Espírito habita em você, não para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. O Espírito Santo habita em você para satisfazer a vontade do Pai através da sua vida. Essa é a grande questão. Assumir um compromisso real, verdadeiro e transformador com Jesus, é abrir mão, irmão, de viver os seus próprios planos, é aprender a depender de Deus e saber que Ele é um Pai amoroso e que sabe o que é necessário, aquilo que você tem necessidade, e que Ele não vai deixar você passar por necessidade se você depender dEle. Mas talvez, se você ainda tiver com um coração idólatra, onde você realmente é autossuficiente, talvez Ele permita que você passe por necessidades, para que você aprenda a depender dEle. Quando eu acho que eu sou o provedor da minha vida, da minha casa, Deus permite situações para me colocar, para passar necessidades e reconhecer que o fato de eu estar impotente em algumas circunstâncias não quer dizer que Deus perdeu o cuidado, mas é aí que o cuidado de Deus realmente resplandece. É aí que nós podemos enxergar as lágrimas quando Ele esmerilha o nosso coração, quando Ele aperta o coração e fala assim: ó, esse coração duro teu, eu vou tornar ele um farelinho e vou te dar um coração novo para você aprender que eu tenho uma missão para completar na sua vida, uma missão de transformar a sua mente, de transformar o seu coração, de trazer equilíbrio a você em todas as áreas. Mas você precisa querer isso, você precisa compreender isso, você precisa abrir o seu coração para que o Senhor adentre e faça isso. Porque é bonito, né, a gente ler esse texto aqui, poxa, onde eu vou, Deus vai porque Ele está dentro de mim. Eu sou a igreja. Eu não vou à igreja, eu sou a igreja. E aonde eu vou, Deus vai. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim. Mas será que o Espírito Santo realmente habita em mim? Com poder e autoridade? Será que eu dou espaço para o Espírito Santo fazer o que é necessário na minha vida para tocar a vida do outro? Será que eu estou realmente permitindo que Deus cumpra em mim o propósito dEle? Ou será que eu tenho resistido? Porque assumir um compromisso de discipulado do Senhor, de ser um discípulo de Jesus, não é para qualquer um. Se fosse para qualquer um, Jesus não tinha falado para os discípulos: vamos orar ao Pai para que o Pai nos mostre aqueles que têm um coração realmente pronto e preparado para ser discípulo. Se fosse para qualquer um e para todo mundo, Ele ia olhar e falar assim: o campo é grande, mas chama todo mundo aí que a gente vai dar um jeito. Quem quer e quem não quer, chama lá que a gente vai. Não. Ser discípulo de Jesus é uma escolha que nós fazemos. Não é uma imposição, é uma escolha. E se você escolhe ser discípulo de Jesus, Jesus disse para nós tudo que está envolvido: a relação com a família, perseguição externa, no trabalho, na política, nas finanças, na economia, onde for, perseguição de outras religiões. Pessoas vão odiar você só pelo fato de você seguir a Jesus.
Você vai passar por dificuldades, você vai passar por dores, você vai passar por frustrações, o caminho é duro, é difícil, é estreito, é complicado, vai dar vontade de parar, mas aí ele diz para você não ir sozinho, ir de 2 em 2, para que o outro possa te ajudar no momento que você fraqueja e para que você também possa ajudar quando o outro fraquejar. Mas no final desse caminho, o final é de vida. É um final em que você vai olhar e vai ver Jesus face a face. Você já parou para pensar? Nossa, às vezes eu fico viajando, né? Eu vou lendo as escrituras e falo, nossa, cara, mas quando eu, né? Porque assim, a palavra ela fala que a gente vê Jesus na face do irmão. Mas cada irmão tem uma face. A gente vê a face da bondade de Deus no irmão. A gente vê a face do cuidado de Deus no irmão. A gente vê a face de um sorriso acolhedor no irmão. A gente vê a face de alguém que nos recebe no irmão. Mas você já parou para pensar quando você vê tudo isso na manifestação do próprio Cristo glorificado diante de você? Às vezes quando eu penso isso me dá um pavor, um temor, um desespero. Assim como deu em outras pessoas nas que ninguém ficou feliz quando viu Jesus assim, né? O Cristo glorificado. Todo mundo quando viu o Cristo glorificado caiu de joelho como morto. Agora eu estou lascado, a casa caiu. Por quê? Porque eu estou diante da própria manifestação da santidade. Eu sou um pecador miserável. Vou ser consumido. E aí eu fico pensando muitas vezes, né? Que a nossa vida ela é finita. E a gente precisa viver bem a finitude da vida aqui nessa terra. Escolhendo os combates que nós vamos travar, escolhendo as corridas que nós vamos correr, sobretudo guardando a fé no nosso coração. Para que quando chegar o dia em que nós fomos derramados, como o apóstolo Paulo coloca, nós possamos ter a certeza de que os nossos olhos vão se fechar aqui e vão se abrir para a eternidade. E quando a gente abrir os olhos, eu não vou ter mais os meus irmãos da comunidade de Monte Santo diante dos meus olhos, mas eu vou ter o próprio Cristo. Eu fecho os meus olhos aqui e quando eu abrir, eu vejo Cristo. Que dia glorioso. Por isso que muitas vezes a gente tem que pensar que o dia da nossa morte, ele vai ser triste porque a gente não vai ver mais os nossos irmãos aqui na terra. Mas vai ser o dia mais esperado em toda a nossa vida, desde que nós entregamos a vida para Jesus, porque nós vamos ver aquele que nos salvou. Nós vamos ver face a face aquele que entregou a vida para que a gente pudesse conhecer as pessoas que nós conhecemos e viver as experiências que nós vivemos aqui nessa vida. Porque se Jesus não tivesse feito aquilo que Ele fez, a gente não estaria aqui. Ele é o grande responsável pela sua vida. Ele é o responsável pela sua família. Ele é o responsável por você estar aqui hoje, por você ouvir essa palavra. E se você endurecer o coração, meu irmão, não faça isso não. Deixa Cristo cuidar do seu coração. E começa a pensar, se você não pensou até hoje, pensa que você está aqui por um motivo. Você tem um propósito de existência, você tem um propósito de viver na igreja de Monte Santo, de fazer parte dessa igreja, de ser a igreja do Senhor nessa terra. E nos últimos domingos nós dissemos qual é o propósito, o que você tem que fazer, o que precisa acontecer. Viva o reino de Deus todos os dias na sua vida aqui na terra, para que quando você fechar os olhos aqui, você possa realmente abrir os olhos para a eternidade do reino, para a glória do nome do Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito, santo seja o Teu nome em nossos corações e em nossas vidas. Como é bom, Senhor, estar diante da revelação da Tua Palavra e saber que a Palavra é o próprio Cristo revelado a nós. Que o nosso coração possa não ter medo de assumir compromissos com o Senhor, mas que nós possamos ter o desejo de assumir o compromisso contigo.
Se não o fizemos até hoje, que nós possamos fazer. Se fizemos de qualquer jeito, que a gente possa apagar esse compromisso feito de qualquer forma e assumir um compromisso verdadeiro com o Senhor. Que nós possamos assumir a responsabilidade de anunciar o reino de Deus às pessoas perdidas, de anunciar as boas novas, de evangelizar, e não só evangelizar, mas discipular aqueles que creem em Jesus e querem ter uma vida diferente, de assumir um compromisso com o Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter a maturidade necessária para acolher os nossos sofrimentos, dores e sacrifícios diários, seguindo Jesus, para que no final da nossa história, Senhor, nessa terra, nós possamos fechar os olhos aqui e abrirmos os olhos para a eternidade, que possamos ter a certeza de que estamos caminhando de volta para o lar. Ah, Deus, como é bom, Senhor, como é bom descansar o meu coração na palavra do Senhor e nas suas promessas, e saber que tudo o que acontece faz parte do propósito do Senhor nas nossas vidas. Que o amor do Senhor, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo inunde os nossos corações, nos dando coragem e ousadia para viver um dia de cada vez para a glória do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.